E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para um vídeo exclusivo para você que é seguidor do canal. Obviamente que o tema tem que ser a posse de Donald Trump, e eu tive a oportunidade de comentar por mais de 3 horas na televisão pública de Angola, e por isso não trouxe o material, ficou muito grande, impossível trazer aqui com o volume de dados que foi produzido em alta resolução. Então, diante disso, eu fiz a opção de sintetizar o que foi dito por mim. Em forma, não seriam cortes, mas basicamente alguns pontos que eu pude responder durante a minha participação naquele fórum que foi promovido pela televisão, tá bom? Bem, como sabemos, Donald Trump é visto por muitos como uma figura controversa, e isso faz com que as frases que ele fala recebam múltiplas interpretações. Eu fui perguntado, por exemplo, se Donald Trump, ao mencionar que Deus tinha permitido que ele estivesse vivo para conduzir os destinos dos Estados Unidos da América, ele não estaria sendo messiânico. Eu discordei dessa abordagem, que não é uma abordagem da televisão de Angola, foi algo levantado na imprensa norte-americana e também daqui da Europa. E eu falei que é muito comum, nos dias de hoje, políticos diversos fazerem menção a Deus, Jesus, enfim, Maomé, né? Depende muito da religião, e isso não pode ser visto como messianismo nem algo exclusivo atribuído a Donald Trump. Por isso, eu refutei essa possibilidade e considerei que ele estava grato por ter sido salvo, né? E não ter morrido ali com aquela tentativa de assassinato que, de acordo com ele mesmo, perfurou a orelha dele. Então, esta foi uma das abordagens, assim, das questões mais simples. Atenção, essa foi uma das mais simples. O Donald Trump sai do acordo climático de Paris, e isso tem impacto imediato na produção de petróleo e gás que ele prometeu intensificar nos Estados Unidos da América. Observe aí. Durante todo esse tempo em que esse tipo de acordo vinha sendo exaltado e as Marinas Silvas da vida, não é, ficavam aí tentando defender sapinho para o Brasil, no caso brasileiro, não explorar o petróleo na linha equatorial, enquanto todos os outros países estão explorando, e o Brasil só perdendo com isso. Não só eu, mas eu, Rubem Gonzalez, o Rafael Machado, Leiroz, Velasco, eu vou esquecer alguns nomes, certamente, o comandante Robinson, sempre vínhamos falando que o petróleo não seria substituído por outra energia, principalmente a chamada energia limpa, num curto prazo. Isso é uma utopia e é também uma forma de colonização, isso aqui é a minha opinião, né? Porque a imposição de questões climáticas para países não poluentes e que precisam desenvolver as suas economias é uma punição dupla. Não permitiram o desenvolvimento e agora não querem que se desenvolvam com as riquezas que possuem. Então isso é uma outra questão. Então Donald Trump, ao dizer que vai perfurar, como ele falou no seu discurso, né, ele praticamente encerra esse debate em relação à opinião dos Estados Unidos, o que é muito bom para a Rússia, o que é muito bom para a China e para outros países, especialmente os árabes, porque produzem petróleo. E o petróleo não vai deixar de ser a principal fonte de energia do planeta, porque petróleo não é apenas movimentar motor de carro ou de indústria, como muitos, de maneira equivocada e até cínica, tentam confundir a opinião pública. E também a iluminação de uma casa, não é isso. O petróleo está presente em tudo, a petroquímica. Se você ler sobre petroquímica, você vai ver que os derivados do petróleo, os resíduos, eles são aproveitados em praticamente tudo, nas roupas, nos equipamentos que nós usamos para uma live como essa, para um vídeo como esse, na verdade. Então, vai muito além. Então, não vai ser substituído abruptamente, não vai ser substituído de uma hora para outra. Isso é não só utopia, como isso é cinismo. E não podemos permitir que esse tipo de informação distorcida ganhe corpo. Tive que interromper a gravação aqui porque a luz deu problema. Então, são coisas, né, que acontecem, mas ainda bem que não era live. Bem, mas de volta aqui,
Donald Trump prometeu muita coisa no discurso dele, um discurso de 30 minutos, até a imprensa da Finlândia teve a preocupação de fazer uma comparação com o primeiro discurso dele, né, do primeiro mandato, que demorou 16 minutos, e o desse segundo mandato, 30 minutos. Isso é assim, quase o dobro, né? E muita coisa repetida do período eleitoral, algo que revela também uma certa falta de compromisso com a totalidade do povo americano, porque ele não é mais agora um candidato dos republicanos, ele é o presidente de todos os norte-americanos. Então ele precisava ter sido orientado, e olha que ele é monstro na comunicação, ninguém pode questionar a capacidade de comunicação de Donald Trump, ele sabe usar a comunicação como poucos, mas pecou nesse sentido. Mas muita expectativa, astronauta em Marte, canal do Panamá vai ser dos Estados Unidos, falou que mais, falou sobre o Golfo da América e não o Golfo do México, assim, muita balela, né? Agora, essa questão do Golfo do México, aí, que ele falou que é Golfo da América, ele faz isso para poder criar uma espécie de rivalidade direta com o México, porque ele promete o combate às drogas, porque há informações de que a chegada das drogas nos Estados Unidos se dá, sobretudo, a partir do México. Mas se o Donald Trump for levar a sério essa questão das drogas, o combate às drogas nos Estados Unidos da América, ele vai ter sérios problemas internos, porque os Estados Unidos é o país que mais consome drogas no planeta. Isso significa que cartéis, máfias, lavagem de dinheiro e tudo que envolve, não é, um orçamento paralelo gigantesco como o das drogas está dentro dos Estados Unidos. Isso não é só coisa de mexicano, como ele está tentando criar esse tipo de preconceito contra o mexicano. Não, vai ter muito norte-americano, inclusive, que pode estar ao lado dele, não é? E muito dono de banco, muito policial, muita gente dos departamentos de investigação, das agências de inteligência, e Donald Trump poderá aí cavar a própria sepultura se ele for levar essa coisa com a profundidade que é necessária, mas não é assim, culpando o mexicano, sabendo que o problema não é ali, né? Se o mexicano tem envolvimento com tráfico, tudo bem, ele tem que ser punido por isso, não pelos Estados Unidos, mas sobretudo numa parceria entre países. Mas tentar atribuir somente ao mexicano é simplesmente jogar para a galera, como falamos no Brasil, né? É uma balela, porque o problema das drogas nos Estados Unidos está totalmente dentro do país, né? Alimenta muita corrupção e muita coisa acontece por causa desse tipo de envolvimento de norte-americanos, né? Então, esse é apenas mais um ponto que eu também deixei isso muito claro na minha exposição. Eu falei também sobre a questão da taxação. Se o Donald Trump for taxar todo mundo, como ele está prometendo que vai fazer, ele vai punir o norte-americano, porque a indústria americana ela foi extremamente prejudicada com a transferência, especialmente para a Ásia, e daí a força da China de hoje, né? Porque a China tirou muito proveito da transferência de know-how por causa da produção a baixo custo na China. Com isso, os Estados Unidos importam muito. E a economia norte-americana, eu sempre falo isso, você que é seguidor do meu canal sabe que eu sempre venho falando sobre isso. A economia norte-americana, ela é baseada no consumo. Se Donald Trump taxar produtos, ele vai punir o consumidor. Com isso, o consumidor vai pagar ao fornecedor o mesmo preço, só que vai acontecer o quê? Uma estagflação, que é uma economia estagnada com inflação, porque o preço vai subir, mas a economia, a engrenagem não vai girar. E isso significa uma quebradeira total. Donald Trump herda um país extremamente endividado, quase 37 trilhões de dívida pública, é muito dinheiro, não vai ser pago apenas numa garganta de que vamos voltar a ser grande de novo, porque a América primeiro.
não é assim como Donald Trump está falando. Então, tem muita coisa que Donald Trump falou que não vai ser concretizada. Muita, mas muita coisa. E ele começou a falar muito sobre moeda digital e etc. Isso também é uma outra fuga, porque ele já deve estar sabendo de alguma coisa que não está divulgada, né, sobre o declínio do dólar, e é um declínio aceleradíssimo, porque a China começou a jogar títulos da dívida norte-americana no mercado. Isso enfraquece a moeda, que já perdeu o status de petrodólar. Isso fez com que o dólar ficasse ainda mais ameaçado. Ah, mas o dólar no Brasil está alto. Bem, o Brasil não é o único país do planeta que o dólar está alto. Por quê? Porque, lamentavelmente, economistas de países como Brasil e Japão, Coreia do Sul, eles estudaram nas universidades norte-americanas economia, mas é uma economia praticamente de contador, que faz com que o dólar se sustente. Não é uma economia real. Não. O Brasil é um país riquíssimo, que tem praticamente tudo, não tinha que ter suas reservas em dólar. Isso é uma loucura, uma completa submissão. Não é? E por isso o dólar está assim ameaçado, e muitas relações comerciais internacionais estão sendo feitas em outras moedas e com outras garantias, o que faz com que o dólar não seja mais a condição única. Por quê? Porque foi usado como arma de guerra, e os países estão se blindando desse tipo de ameaça. É muito claro que todos tenham essa percepção, porque não é aqui um complô internacional contra os Estados Unidos, não é. É porque os Estados Unidos praticaram erros gravíssimos com a questão do dólar, do SWIFT e outras aplicações de questões econômicas, como armas de guerra e armas de punição, de sanções, como chamamos. Por isso, essa mudança no status do dólar como moeda referência internacional. Então, Donald Trump falou muito sobre questão de moeda digital e etc. E aí você vai ler, porque no mercado as moedas digitais, o Bitcoin, o Trumpcoin, um bocado de coisa que inventam aí, umas loucuras, né, que ninguém com mais de 2 neurônios vai pegar o seu patrimônio e botar numa coisa dessa. Porque dispararam o preço. Claro, né? O cara assume a presidência da República dos Estados Unidos, está falando uma coisa dessa, vai muito incauto, vai lá e vai botar seu dinheiro ali, mas vai perder, isso é golpe, certo? Vai tomar uma porrada feia. Então, o Donald Trump prometeu muito sobre economia também. Ele pode melhorar um pouco a economia norte-americana? Sim, porque ele disse que vai investir em perfuração, em exploração de gás e petróleo, e isso sempre produz emprego para todas as camadas, desde a mão de obra não qualificada até a mais qualificada. Então, é uma cadeia de empregos que sim pode ser fortalecida, e isso vai ser interessante. Ele prometeu também um combate muito grande contra os imigrantes. São mais de 10 milhões de imigrantes ali recentes. Atenção, recentes nos Estados Unidos. Ele não vai botar todo mundo para fora. Não vai conseguir. Então não adianta prometer esse tipo de coisa. Ele prometeu soltar muitos dos envolvidos naquele episódio do Capitólio, já está fazendo isso, né? Pelo menos anunciado, não vi ainda imagens de ninguém solto. Ele também prometeu fazer com que os Estados Unidos da América saiam da OMS. Estes aspectos merecem uma observação. Ele jogou aí para a base eleitoral dele, porque muitas pessoas votaram em Donald Trump por causa da questão das vacinas e também por causa da questão dos imigrantes. Importante ele ter falado sobre isso para acalmar a sua base de apoio, né? Ele primeiro conquista o que ele já tem, consolidando isso. Depois ele vai partir para a conquista de todos os cidadãos, não apenas os seus eleitores, né? E este foi um outro aspecto. O Donald Trump também, e isso tem sido amplamente divulgado, eu já trouxe no vídeo do Conexão Angola do sábado, onde eu comentei, ele já fez uma ligação para Xi Jinping, né, e ao mesmo tempo há uma reaproximação com a Rússia. Ou seja, Donald Trump vai deixar que o seu staff, que é belicoso, belicista, só pensa em guerra e etc., falar sobre guerra, enquanto ele, nos bastidores, vai trabalhar a paz. Porque ele sabe
que ou é a multipolaridade ou é o declínio norte-americano. Ele vai tentar tirar o máximo de proveito possível das oportunidades que forem criadas, ou que ele conseguir criar, não só com China e Rússia, como também com Irã, como também com outros países. Por isso, agora vimos, não é? O Brasil, aí, a gente tem que falar um pouco sobre o Brasil, a maneira como os representantes da direita brasileira foram recebidos na posse, nem entraram, assim, 10ª pessoa depois de ninguém, não tem direito nenhum e não pode reclamar o direito que tem. Não é? E fica aí essa esquerda festiva fazendo festa com isso. Não é? Mas não pense que foi uma coisa da direita norte-americana não respeitar a direita brasileira. É uma questão do Brasil ser hoje um país secundário por causa desse revezamento de hipócritas que fazem a mesma coisa, sabujos. Como diz o Rubem Gonzalez, o Rubão, o Brasil virou moeda de troca e isso é reduzir demais um país como o nosso. Por isso, essa questão de definir o que é o Brasil, Trump falou, o Brasil precisa mais dos Estados Unidos e os Estados Unidos não precisam de nada do Brasil. Excelente oportunidade para um nacionalista de verdade dizer, então vamos congelar as nossas relações e vamos encerrar aqui por 12 meses todo tipo de parceria. O Brasil iria perder? Talvez, mas o Brasil iria ganhar muito mais. Você pode ter certeza, porque a retomada brasileira vai passar necessariamente por um rompimento com os Estados Unidos da América. O Brasil é explorado de todas as maneiras pelos Estados Unidos da América e nós temos uma elite completamente arreganhada, entreguista, safada, sacrificando o nosso povo, o povo pagando juros para sustentar a elite norte-americana, como se nós fôssemos escravos. Isso precisa ser encerrado, sobretudo com essa brecha que o Donald Trump deu de desprezar o Brasil dessa maneira. Então, não pensem que ele, ao falar que o Brasil depende dos Estados Unidos e os Estados Unidos não dependem de nada do Brasil, ele falou a verdade, é mentira dele. Os Estados Unidos não têm as riquezas que o Brasil possui. A questão do Brasil é vontade política, que não existe. É preciso criar vontade política. O senso de nacionalismo não pode passar por idiotas como Bolsonaro, Lula e outros que estão tentando emergir aí e que só falam em privatização e pagar juros, independência de Banco Central, todas as maneiras de escravidão que estão submetendo o povo brasileiro. Então, Donald Trump, quando assume e fala isso de um país como o Brasil, ele precisaria receber uma resposta completamente compatível com essa ousadia, esse desprezo. Mas, lamentavelmente, estamos aí com umas porcarias à frente dos destinos do país e isso não vai acontecer. O México ironizou essa coisa do Golfo da América e não o Golfo do México. O Panamá já disse que Donald Trump não vai fazer absolutamente nada no Canal do Panamá, até porque a China não é quem controla o Panamá, é o próprio Panamá. Então, o Donald Trump acusou falsamente a China de controlar o Canal do Panamá e o presidente panamenho já negou e refutou essa possibilidade de Donald Trump assumir o controle ali do Canal do Panamá. E não vai ser fácil assim como pensam. Existem vários interesses estratégicos, não só chineses, como de outros países naquele canal, e Donald Trump certamente não irá também comprar esta briga. Mais uma questão é da Groenlândia, porque o Donald Trump está querendo conquistar o mundo, né? Então essa questão da Groenlândia, se ele levar isso à frente, vai ter problemas sérios. Eu acho que ele só está fazendo isso para justificar a sua saída da OTAN, né? E forçar mesmo a saída dos Estados Unidos, porque não tem dinheiro para bancar guerras através da OTAN e manter tantas bases como vem mantendo. Então, é uma maneira de fingir que brigou para reduzir os custos. Então, basicamente, para você que está me assistindo, sobre Donald Trump, a posse, temos isso para falar. Eu fiz esses, e obviamente foram muitas outras perguntas, mas não dá para trazer assim num vídeo
que não é o corte, exatamente como eu falei, como eu gostaria de ter falado, mas o que fica aqui como essencial é que Donald Trump é um personagem e ele se utiliza disso para dispersão. Muitas pessoas estão debatendo coisas secundárias enquanto ele trabalha numa linha completamente oposta nos bastidores para tentar encontrar soluções para os gravíssimos problemas dos Estados Unidos da América. Ele dificilmente vai manter as guerras em Israel contra o Irã, contra todo mundo, Israel contra o resto do mundo, vamos falar assim. Ele não vai conseguir manter isso. A Ucrânia praticamente tem que jogar a toalha, porque não vai receber mais apoio financeiro dos Estados Unidos da América. Se Donald Trump não cumprir isso, ele não vai conseguir cumprir as promessas internas e, com isso, vai ganhar mais problemas ainda. E a Alemanha já está descolando da Ucrânia, e se os Estados Unidos continuarem com essa ideia de guerra, a Alemanha saindo vai acabar recebendo gás russo, vai prejudicar demais a economia norte-americana, que teve na guerra da Ucrânia esse grande golpe de vender o gás mais caro, o gás russo, passando pelos Estados Unidos para vender aos europeus. Bem, tem muito mais coisa para falar? Com certeza, mas o canal não vai encerrar hoje com esse vídeo. Eu voltarei no próximo vídeo para falarmos muito mais, não só sobre Donald Trump, mas sobre os principais acontecimentos internacionais. Espero que você tenha gostado aqui deste vídeo. Eu peço mais uma vez que você curta, comente, compartilhe. Quem não é inscrito, se inscreva. E quem pode, contribui com o Pix para que possamos fazer mais e mais conteúdos exclusivos, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Uma informação importante, antes de desligar aqui, é que o nosso colega Dorival D'Aleixo, do Hora 10, ele vai ficar de licença por 9 meses. Então, nós vamos ficar sem o Dorival durante 9 meses. Então, ele saiu? Não, não saiu. Ele licença porque ele é uma pessoa, um estudioso, né? Ele vai fazer um estudo e pegou uma licença aí para estudar durante 9 meses, tá bom? Um abraço.